Olá, meus amigos do ADV Jus, mais um programa no ar, feito com aquele profissionalismo, afinal você merece. Obrigado de me acompanhar sempre, ok? Obrigado mesmo. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Especial com 2 participações, ADV Jus Prestação de Serviços, ADV Jus Podcast e ADV Jus Momento Divino. É agora comigo aqui no ADV Jus, fique aqui. Legal demais! Iniciando o nosso programa de hoje, como sempre, né? Iniciamos aí com uma notícia jurídica. É uma notícia que interessa a muita gente, né? Olha só, transferência de veículo de pessoa falecida pode ser feita antes da conclusão do inventário. Até então isso não era possível, né? Agora, é possível sim fazer essa transferência, né? Efetuar esse procedimento desde que seja feito no cartório, né? No cartório de notas. Essa transferência do veículo pode ser feita diretamente no cartório, mas antes da conclusão do inventário, graças à Resolução 571 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça. Essa medida agiliza o processo, dispensando o alvará judicial em casos específicos. O alvará era que possibilitava ainda no inventário você fazer o procedimento. Agora mudou. A norma autoriza o inventariante a receber poderes por escritura pública para alienar bens do espólio, incluindo os veículos. Isso é possível desde que haja concordância de todos os herdeiros e separação das despesas, ok? Os requisitos para tanto são: a escritura deve especificar, né, a causa da venda, vinculando o valor das obrigações ao espólio. Logo depois da lavratura, né, o inventariante assina o DUT, né, que é o documento de transferência, documento único de transferência, e prossegue no DETRAN. Essa possibilidade não é unânime e pode variar de estado para estado, ok? Fonte nossa é o Conjur. Sequência do nosso programa agora, ADV Especial, Direito das Sucessões, Dr. Sérgio Oliveira Dias. Veja. Olá, amigos do ADV Jus, uma satisfação estarmos juntos aqui novamente. Vamos conversar hoje sobre medidas que possibilitaram a antecipação da conclusão de um processo de inventário. Nós tivemos o Supremo Tribunal Federal que decidiu que a possibilidade do encerramento do inventário independente do recolhimento do ITCMD. Na prática, o que isso significa? Nós tínhamos processos que estavam em tramitação perante a Justiça e depois através dos cartórios que condicionava a expedição de um formal de partilha, condicionava que aquele inventário somente fosse terminar após o recolhimento do imposto causa-mortes. E aí o STF veio e possibilitou a expedição de um formal de partilha independente do recolhimento do imposto causa-mortes. Na prática, nós vamos ter a expedição do formal de partilha e a obrigação de recolhimento desse imposto ela vai permanecer e ela vai ser exigida no ato de que for apresentado para o registro do formal de partilha junto ao cartório de registro de imóveis. Então, neste momento, terá que ser apresentada a guia de recolhimento do imposto. E isso gera uma grande facilidade na conclusão do inventário, porque muitas vezes pode existir patrimônio, mas não existe a liquidez para fazer o pagamento desse imposto. E, eventualmente, nesta forma, é possível fazer a venda de um desses bens e o comprador já vai lá e faz o pagamento desse ITCMD e consegue regularizar todo o processo de inventário. E aí já tem a escritura registrada, inclusive, no seu nome também. Então é um grande facilitador, uma medida que veio trazer grande celeridade. Nós tínhamos casos de processos que ficavam parados por anos, aguardando a família obter condições para poder fazer o pagamento desse imposto. É uma medida muito interessante que trouxe grande solução para os problemas. Um grande abraço e até mais. Ok, muito obrigado, doutor. Uma prestação de serviços, olha só, gente, perigo no trânsito, né? O trânsito realmente precisa ter muito cuidado. As chuvas torrenciais aí dos últimos dias, das últimas semanas, né? Que estão caindo, não só aqui em Ribeirão, mas em todo o Brasil, e na nossa região, né, estão elevando e muito o número de ocorrências de trânsito, é o que atestam e alertam as nossas autoridades.
A elevação dos níveis dos riachos e até dos rios que cortam as cidades provocam enchentes e, em muitos casos, tornam os leitos das ruas, até mesmo das rodovias, um perigo, né? Além disso, o risco de aquaplanagem é muito grande, principalmente em vias de trânsito rápido. É aquela que o cara passa com o carro e a direção fica boba, né? Portanto, todo cuidado é pouco. Esse recadinho é a iniciativa aqui do portal ADVJus. Cuidado! Seguimos, mais um ADV especial, agora em forma de pergunte ao ADVJus. Direito Imobiliário, Dr. Luiz Felipe Arcângelo responde essa importante indagação que nos foi feita aqui através do nosso programa @ADVJusNet, a respeito de pagamento de aluguel. Todo mundo quer saber, veja. Doutor, quais são as novidades sobre despejo por falta de pagamento? Olá, de fato, o despejo extrajudicial, tudo indica que vai passar essa lei. Então, a ideia justamente com essa lei é que ela vai dar agilidade à retomada dos imóveis de locação. Só que, na verdade, nós só saberemos na prática como será essa agilidade. E por que isso? Porque vai depender da notificação feita em cartório, né? Para que esse procedimento ele vá adiante. E notificado aquele locatário, ele não realizando o pagamento ou realizando a entrega das chaves junto ao cartório, o locador poderá judicializar e com isso ter ali acesso ao despejo coercitivo. Então, a torcida é que de fato agilize, fazendo com que locadores invistam mais no mercado de locação de imóveis. Um abraço e até a próxima oportunidade. Ok, muito obrigado, Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Meus amigos, eu quero convidá-los para que vocês fiquem aqui comigo, que na sequência nós teremos aí o nosso podcast, parte 2. Olha, é muito interessante o direito notarial. E eu tenho certeza que você vai gostar. Fique aqui comigo. O intervalinho é curtinho, voltamos já já. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate. Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. O ADVJus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADVJus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADVJus, para advogados e operadores do direito. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Ok, estamos de volta então com o ADVJus TV. Olha, se você tem aí algum nome conhecido da advocacia, do Ministério Público, aí da magistratura que você gostaria de ver aqui nos concedendo uma entrevista, por favor, envie aí a sua sugestão de nomes para o nosso endereço, que eu já falei inclusive aqui no programa, que é programa@advjus.net, ok? Estou esperando sua sugestão. Agora, podcast Direito Notarial, aqui comigo no estúdio, a parte 2, que nós gravamos com o Wendel Salomão e com a doutora Melissa. Excelente, veja.
Então, já que a gente está falando isso, né, Wendel, eu gostaria que você falasse em que condições, por exemplo, uma casa, ela pode, que está sendo inventariada, né? Aconteceu uma comorência e tal, e em que situações ela pode procurar o cartório, né, para vender essa casa antes da conclusão ali, né, do término do inventário. Pode. E o que seria necessário? É bacana a sua pergunta e interessante porque nós temos 2 momentos ali para se tratar do extrajudicial. Um é através de uma cessão de direitos dentro do inventário, em que eu recolho as custas, inclusive onerosa, o ITBI, né? E incluo no inventário e concluo tudo junto. Mas a que eu mais gosto, às vezes, não é nem a cessão de direitos. Existe a possibilidade de eu assinar no mesmo dia o inventário e já venda e compra. O inventário já transferir o veículo. O inventário já liberar o traslado para essa pessoa sacar o dinheiro. Então, como o extrajudicial ele é muito rápido, isso é muito gostoso, então não existe mais, igual antigamente, me dá um alvará, porque eu já vou fazer a venda do imóvel e depois deixa lá o inventário rolando. Não, o cliente chega nesse desespero, eu falo, olha, em 2 dias eu consigo, 3, 5, liberar esse inventário, a gente já assina o inventário e a venda e compra. Qual que é a parte disso? Eu dei fim ao inventário, o advogado recebeu seus honorários, o Estado recebeu as suas taxas, o cartório também recebeu pelo serviço e nós conseguimos trazer uma condição factível e real e de uma condição de resolver o problema da família e também desse novo comprador, que já tem o imóvel dele regular. E é importante, só complementando, cada situação é uma situação. E é por isso que a gente sempre fala, o senhor perguntou das pessoas, né, dos funcionários, dos colaboradores. Eles vão conversar e eles vão entender o problema. Porque a questão do alvará, hoje a gente tem uma espécie de alvará no extrajudicial. Sim. Às vezes a questão é intrincada, precisa entender melhor. E aí também cabe essa primeira escritura, que é a nomeação do inventariante, aquela pessoa que vai representar e para fazer essa venda. Tem alguns requisitos, precisa falar qual é o que vai ser feito, como isso vai ser tratado lá na frente, mas também tem. Então, é sentar, conversar. Eu gosto muito desse termo, desenhar. É desenhar a melhor solução para aquela pessoa. E o desenho nem sempre vai ser o mesmo. E é um estudo do caso mesmo, né? A gente fala case, né? Levando pro americano, pro inglês, mas é um estudo do caso mesmo que nós temos que fazer, conversar com a parte, entender o problema dela. E mais do que isso, que eu acho que eu falo que o pulo do gato de um bom tabelião, de um bom escrevente, de um bom substituto eu conseguir pegar a história dessa família e jogar na legislação. Esse é o desafio com custo operacional, porque também vem essa análise. Quanto vai custar? Quais impostos eu vou pagar? Qual que é a forma de pagamento? E hoje mesmo eu tive uma brincadeira de um advogado, porque ele me perguntou em quantas vezes poderiam parcelar o serviço. Quando eu falei em 21 vezes no cartão de crédito, ele falou, só não faz quem não quer. Então é uma possibilidade e uma oportunidade que nós brasileiros hoje temos de acesso à justiça muito gratificante. E que não existia. E que não existia, né? Agora eu vou dar uma mexidinha na ferida, tá? Essa perguntinha aqui, eu separei ela, era para a doutora Melissa, mas é para vocês dois, tá? Olha, como lidar, superar, diminuir ou até mesmo minimizar os efeitos da chamada nota de devolução do registro? Estudando. Vou deixar com a doutora Melissa essa. Primeiro, eu acho que a gente tem que estudar sempre, Sim. acompanhar a evolução. O direito é lindo porque o direito ele não é estanque. A gente fala que ele não dorme porque ele não dorme em todos os sentidos. Sim. A sociedade avança e o direito também. Então, as notas devolutivas elas têm que ser estudadas, seja para que nós possamos corrigir os nossos defeitos, porque falhas existem, e também que a gente possa levar o nosso entendimento para o judiciário para que isso seja pacificado. Então são esses dois lados. E tudo isso com muito respeito, isso uma discussão saudável. E eu falo que é até gostosa. E no estado de São Paulo, que é o estado que eu sempre servi, a dinâmica da corregedoria, do Conselho Superior da Magistratura, é muito boa. Então, várias vezes, um assunto que era resolvido de uma forma evoluiu para ser solucionado de outra, porque o entendimento mudou. Então, o tabelião ele tem que ser antenado. Com o quê? Com tudo. Com
tanto com os aspectos fáticos, porque a sociedade muda faticamente, mas como os aspectos jurídicos. O que o STJ tem pensado, o que o STF tem pensado, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem pensado. É muita dinâmica, né, Wender? É isso mesmo, né? É isso tudo que a doutora trouxe para nós, né? E a exigência, aos olhos de muitas pessoas que têm medo dela, nós encaramos como um estudo. Quando eu falo que hoje, é porque o cartório realmente, durante o dia acontece de tudo, né? E hoje nós estávamos discutindo uma exigência. Sim. E hoje eu falei, doutora, estuda aí, eu estudo aqui. E o registro de imóveis, essa é a parte mais gostosa. Nós conversando com eles abertamente. Olha, nossa visão é essa, nós temos o artigo, nós temos uma decisão, nós temos um olhar. E muitas das vezes ainda eu resolvi questões de exigências passando a dor da família. Quando, olha, tem a legislação, tem o tabelião, mas ó, eu tenho esse problema, essa dor. E eu já tive duas vezes que o registro de imóveis falou, pede para a parte vir aqui. A parte foi lá, eu não sei se reduziram a termo, não sei o que houve, mas que deu certo. Então eu falo, o direito notarial e registral, ele está aí para isso, para suprir essas lacunas até onde a gente conseguir. Não conseguimos? Está todo o judiciário preparado para nos receber também. Eu fui juíza corregedora. Sim. Há 3 meses. Em 3 meses eu era juíza corregedora do registro de imóveis da minha comarca. Então eu julgava as dúvidas. E muitas vezes eu tecia orientações, tanto para o registrador quanto um tabelião. E eu falo que eu tenho um tabelião, né? Que é assim que a gente se refere quando é juiz. Mas eu vou até citar o nome dele, porque é uma pessoa muito atuante em Santo André, hoje é o Thomas Noche. E ele era tabelião e ele atuava em vários dos procedimentos de dúvida, defendendo o ponto de vista dele. Isso é lindo. Independentemente de qual vai ser a decisão depois. Mas essa abertura para o debate. Mas muito importante, inclusive nós estamos conseguindo unir esse controle, que são as exigências, que são de erros. Essas, sim, nos norteiam de como está a nossa atividade, tanto dos registradores quanto dos tabeliães. Então, a exigência nada mais é também do que uma questão de material de conferência, né? Sim. Conferência documental, de numeração, de regime de bens. Eu estou com uma matrícula para lavrar a escritura em que, no início, lá atrás, que era declaratório, a pessoa colocou comunhão universal de bens. E não é parcial. Então, eu vou ter que lavrar essa venda corrigindo tudo isso. E aí tem outro detalhe, o direito de terceiros, né? Então eu vinha com uma matrícula que era universal de bens. Então o prefeito de terceiros era universal. E agora eu estou corrigindo para parcial. Isso tudo muda muito no direito, mas ter a possibilidade do extra fazer tudo isso é muito gratificante. É verdade. E olha, como advogado, né, eu posso também falar uma palavra assim, bem usual, né? Principalmente no tocante a esse tema que está sendo tão bem esclarecido aqui pelo Wender e pela doutora, né? Por registral. Essa palavrinha tão importante, parcimônia. Wender, qual a maior exigência notarial dos advogados, né? É a agilidade, o que é que pode atrasar ainda mais qualquer tipo de procedimento que o advogado vai lá. Porque tem colegas meus que são ótimos, aliás, todos são ótimos, né? Mas tem uns que são ainda mais ótimos, né? E às vezes tem algumas exigências. Dentre as exigências ou os pedidos, quais são aqueles assim que não tem jeito de fazer naquela brevidade que o costumeira do cartório? O que acontece hoje, para eu lavrar um inventário, esse é o carro-chefe dos advogados e também é o carro-chefe de que todos querem agilidade. O inventário, e também acho que é importante complementar o divórcio, eles exigem ambos obrigatoriamente as certidões atualizadas. E aí o que acontece? Uma família com 5 filhos ou mais, enfim, cada um casou num lugar. Cada um nasceu num lugar. Então eu dependo de contactar com todos os cartórios, emitir as certidões atualizadas e elas voltarem para mim todas atualizadas para eu lavrar o ato. Então esse delay realmente é um que nós sofremos com ele. Para poder falar, eu posso para amanhã? Eu poderia digitar essa madrugada inteira o inventário, fazer a partilha e recolher. Tudo isso é possível, mas eu me esbarro. Sempre assim, é uma situação que dá um pouco de demora para nós, são as certidões atualizadas. Mas para tudo isso, dentro do 4º tabelião de notas, nós temos todo um protocolo a seguir e uma forma de trabalho em que não vira problema. Eu não sinto que isso é uma reclamação mais dos advogados e das partes, porque nós temos acesso ao sistema, nós temos os funcionários capacitados para emitirem rápido isso, e que começou a demorar, liga no registrador civil, né? Liga no registro de imóveis, um pacto antinupcial. Então assim, nós estamos a todo momento ali atentos a que
nós consigamos realizar o nosso maior desejo e objetivo, que é a celeridade dos atos. Sem dispensar a segurança, eu acho e é por isso, e essa questão de, manda e-mail, pede pelo sistema, mas está demorando, vamos ver o que aconteceu, porque esse mundo da informática é maravilhoso, mas às vezes ocorrem uns desvios que a gente tem que agir, então tem que ter essa proatividade também. É isso mesmo. Meus amigos, vocês estão comigo aqui no podcast do ADVJus. Agora nós vamos passar para uma segunda parte. Aqui estamos encaminhando já para a parte derradeira do nosso programa, que está tão legal, né? Mas a gente precisa caminhar, né? E a gente vai pedir aí para o Nilmar colocar aqui na tela, sendo possível, né? As questões, a primeira que separamos aqui para a reflexão da doutora Melissa e do Wendel é essa daqui, ó. A adjudicação compulsória é feita em cartório. Pontos-chave, exigências, garantias e requisitos. O que podemos falar para esse termo que quem não é advogado fala, meu Deus, o que será que quer dizer isso? Na verdade, eu acho que é um dos problemas mais constantes. O professor Vitor Kimpel fala muito disso. A informalidade é uma característica brasileira. E muitas vezes há um contrato feito entre duas partes para a venda de um imóvel e parcelado. O Wendel brinca, vou contar aqui uma particularidade dele. A gente pode, né? Pode. Claro que sim. Ele fala assim que parceladinho a gente compra tudo. Até uma casa. Até uma casa. Só que quando a pessoa termina de pagar essa casa, muitas vezes ela não levou a registro e aí vem uma dificuldade. Tem um problema. A adjudicação compulsória, ela entra nesse lugar. A pessoa, ela precisa de uma ata notarial que o tabelião ele vai aferir os requisitos, que são justamente, existe esse negócio jurídico, existiu, então ela vai comprovar isso, ela vai comprovar o pagamento, e o legal é a liberdade que o extrajudicial tem para aferir esse pagamento, porque muitas vezes a pessoa já não guardou o recibo, mas ela tem uma mensagem que ela trocou, ou ela tem o comprovante de depósito, mas como isso é feito? Vamos analisar o que a pessoa tem, e de posse disso a gente vai fazer. A gente fala que é o título. Vai ser feito um título que vai até o registro de imóveis, ele vai fazer a qualificação e ela vai ter esse documento para, enfim, que essa casa que ela pagou esse parcelamento às vezes tão longo possa, enfim, ser dela, né, Wendel? Exato. E aí, acompanhada na adjudicação compulsória, uma diferença da usucapião, porque muitos me perguntam, mas ambos vocês pegam e regularizam, né? Esse é o ponto final, né? Mas qual que é a grande diferença de uma adjudicação para um usucapião? Na adjudicação compulsória, eu tenho que ter um instrumento ainda que mínimo ali, que é um contrato, né, com a parte. Eu devo ter ele, eu vou precisar apresentar esse contrato ao registro de imóveis. Na adjudicação compulsória haverá o recolhimento de ITBI e ainda tem a discussão nas prefeituras se eu retroajo a data do ato ou não por conta do momento do registro agora, do fato. Então, é um trabalho bonito que o cartório faz, que o tabelião faz. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer. Muitos não gostam porque ele é difícil. Ele realmente é mais demorado, ele já não é tão célere igual uma venda e compra. Mas é claro que não é. A parte não está comparecendo. Então, eu preciso reunir elementos para suprir. Né? Então, a adjudicação compulsória eu gosto muito dela, e aí vem a diferença, né, com a usucapião, que aí eu já não preciso ter o título aquisitivo. Aí eu já posso realmente me conter com outras provas e também tão robustas quanto e que merecem uma segurança jurídica, mas que eu não tenho o título, e daí também por isso eu não recolho o ITBI. O aconselhamento, acho que vem bem essa diferenciação que você fez. Mas um é óbvio para o outro? De jeito nenhum. A gente tem que avaliar a situação para indicar para a parte, para o advogado, para a gente trocar. É trocar uma ideia mesmo. Qual é o instrumento mais barato? Qual é o instrumento que melhor vai propiciar para que ela consiga o que ela quer? Às vezes pode ser adjudicação, às vezes pode ser um usucapião. E essa análise é engraçada e ela é gostosa de ser feita porque ela também ela é feita junto com o registro de imóveis. E vou te dar um exemplo que aconteceu agora no comecinho do ano. Um advogado me trouxe toda a documentação impecável para uma adjudicação compulsória. Quando eu li o contrato, eu percebi que o parcelamento estava feito no contrato, iam pagar em várias parcelas e muitas vezes, só que ele não tinha quitação. E aí, sem quitação, eu não consigo ir pela adjudicação compulsória. Só que estava tudo ali tão bonito, tão bacana e tão instrumentalizado, e tantas provas, que eu liguei no registro de imóveis, conversei com eles e falei, não, Wendel, segue por usucapião.
oferece para o advogado, vamos por uso capião nesse caso em seu em específico, porque nós conseguimos aproveitar tudo isso. Então isso que é gostoso do Extra. Você ter o diálogo, você ter a conversa, você ter a troca de ideias e informações. Que eu vejo, que eu gosto também, até estou sorrindo, por causa da sintonia. Nilmar, por favor, põe a segunda pergunta aí. Ah lá, a gente já respondeu. Pode ir para a terceira. Então, tá vendo? Parece que é uma sintonia, né? É uma sintonia que a gente tem, né? E eu não sou lá, né, do cartório e tal, mas a gente se conhece. Para mim, os assuntos andam né? juntos. Você vê que tem a justificação. Até eles vieram até para o Extra juntos, né? Então eles andam juntos, então eu acabei respondendo e adiantei. No final é direito à moradia. No final, direito à moradia, direito à moradia. Diária, uma série de situações mas que estão bom ali, né? que você respondeu e foi tão ilustrativo, foi muito legal, gostei muito. Ok, muito obrigado, Wendel, muito obrigado, doutora Melissa Molina, ok? Muito legal mesmo o podcast, que agora estará disponibilizado em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Agora, finalzinho do nosso programa, o momento do sorriso, momento divino, de vinho, ok? Vinho é tudo de bom, oferecimento La Botilha, confira. Se você quer tomar um vinho com bastante história, esse aqui é uma ótima sugestão. Esse é o Ezemit Vranek, um vinho feito com a uva Vranek da Macedônia do Norte. É uma uva típica de lá e era a uva preferida do Alexandre o Grande. Esse vinho ele tem uma coloração bem intensa, bem escura, possui aromas frutados, mas de forma delicada, sem ser muito explosivo, e no paladar ele é bem redondo, com uma boa acidez e combina muito bem com carnes vermelhas, com massas com molho vermelho e comidas um pouco mais estruturadas no geral. Esse vinho é uma exclusividade nossa, você só encontra aqui na La Botilha. Finalzinho de mais um ADVJus TV, que vai voltar breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço! Até o próximo. O ADVJus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADVJus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADVJus, para advogados e operadores do direito.